Seja bem-vindo ao ACS na TV e hoje com um assunto especial. Nós sempre falamos sobre alguns assuntos diferentes, alguns associados da Associação Comercial de Santos, e hoje eu poderia falar que o assunto é diferente. A gente vai falar sobre um tipo de educação que o seu filho, ele participa, que ele se constrói como cidadão e que ele também aprende todas as vertentes desse mundo. É o ensino construtivista. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais, Tatiana Carvalho, que é mantenedora do Colégio Átrio, e Rita Balistrieri, coordenadora pedagógica do Colégio Átrio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Júlia, pelo convite. Estamos à disposição aí para conversar um pouquinho sobre o colégio e sobre educação. Perfeito. Vamos então no principal, né? Quando a gente fala de um ensino construtivista, parece ainda algo distante para algumas pessoas. Muitos não sabem a diferença desse ensino. O que é o ensino construtivista? É bom você tocar nesse ponto, porque assim, o construtivismo muitas pessoas enxergam como inovação, né? É um colégio inovador, olha que diferente. E na verdade, o construtivismo é uma teoria de aprendizagem, né? Que entrou aqui no Brasil lá nos anos 80, então já tem muito tempo e é estudado já há muitas décadas que se fala de construtivismo. Se a gente for ler os documentos formais de educação que existem aqui no nosso país, todos eles são alinhados aos princípios construtivistas e ainda assim as pessoas acham que não é válido ou confundem muito. Às vezes as pessoas confundem construtivismo com bagunça, construtivismo com a criança pode fazer o que ela quer, né? Ela é livre, e não tem nada disso, né? Ele é só uma teoria de como as crianças aprendem. E aí eu costumo falar, pensa nas coisas mais relevantes que você aprendeu na sua vida. Eu tenho certeza que essas coisas ou você estava curioso, ou você estava desafiado, né? Ou quando você foi para o estágio, né? Ou quando você entrou na vida profissional. As aulas e os professores que você lembra, tenho certeza, porque eu também, da nossa educação básica, são quando a gente estava pondo a mão na massa, quando a gente estava aplicando conhecimento, aquelas aulas que a gente senta e fica ouvindo e decora, né, para fazer uma prova e depois esquece tudo, né? Passa na peneira o macarrão cozido lá e passa tudo aquilo na peneira. O que fica é aquilo que realmente a gente vê sentido na aprendizagem, né? E esse é o princípio do construtivismo, é dar sentido para a aprendizagem. E quando a gente pensa isso que você pontuou de momentos que fizeram muita diferença, né, durante a trajetória ali no colégio, na escola, é muito dos professores que nos desafiavam de alguma maneira e também os que faziam com que a gente colocasse a mão na massa. Os que eram muito técnicos, dificilmente, muitas coisas passaram, né? E até um assunto que a gente vai entrar nos próximos blocos é a dificuldade hoje de você seguir ali numa linha de aprendizagem com o celular, que hoje existe uma lei, mas a gente sabe que os adolescentes estão a mil nos pensamentos e em suas rotinas. Quando a gente entra na rotina do construtivismo, né, dentro da escola, até para quem está nos assistindo que não conhece muito bem, como que funciona no dia a dia? Essa rotina ela é semelhante como qualquer escola. A diferença é porque o construtivismo ele não é um método, então não tem uma diferença em relação a isso, mas é como a gente aborda. Então, os nossos estudantes vão ser trabalhadas as diferentes áreas do conhecimento, como numa escola de modelo mais tradicional. A diferença é que a gente sempre parte do que eles sabem e o que eles querem saber sobre o assunto, e trazendo a resolução de problemas. Então, se a gente vai trabalhar em ciências da natureza sobre o empuxo, eu trago objetos e desafio eles a entender o que afunda e o que flutua. E aí entender, por exemplo, como está aí atrás de você, um navio flutuando no mar. Como isso acontece? Né? Então a gente tem o maior porto da América Latina, que é na nossa cidade. Então a gente também pode trazer essas situações reais do cotidiano para aplicar dentro de uma rotina comum, com todas as aulas, tendo aí abordado todas as áreas do conhecimento. E como funciona o papel ali do professor nesse tipo de ensino, né? Porque eu entendo que o professor, ele junto ali com o aluno, ele puxa, ele constrói, ele traz discussões para que esse adolescente, essa criança, ela tenha uma visão ali de perguntar, de questionamento.
qual é a diferença para um estilo de ensino tradicional do papel do professor e no construtivista também? A gente vem de né? Não sei você, mas nós viemos do ensino tradicional. Também. E o que eu me lembro, assim, quando eu penso, é o professor lá na frente falando, todo mundo quieto, não pode falar, fica quieto, porque agora eu vou transmitir todo o meu saber e vocês vão absorver, né? E na verdade o absorver era copiar, decorar para fazer a prova. E muitas vezes a gente falava, mas por que eu tenho que saber isso? E muitas vezes a resposta era porque cai na prova, né? E a gente cresceu dessa maneira. A gente não acredita nesse tipo de ensino, né, nesse tipo de atuação do professor. Lá no colégio, no átrio, no construtivismo, o professor ele é mediador da aprendizagem, né? Então ele não é detentor pleno do conhecimento, né? Fica quieto que eu vou falar. Ele media a construção com as crianças. Então parte dele, essa questão do desafiar, do incitar a curiosidade nas crianças. Para eles ficarem curiosos, você precisa trazer o que eles já sabem, né? Você precisa trazer correlações, né? É verdade, eu já vi um navio flutuando, que nem ela falou. Como será que ele flutua? Porque eles veem isso acontecendo aqui na cidade. Então ele precisa incitar isso para as crianças ficarem curiosas, para depois eles juntos construírem hipóteses, né? Então eles vão levantando hipóteses, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então vamos pesquisar? Aí eles pesquisam e depois eles constroem o conceito. Na escola tradicional é o contrário, né? Eles colocam um conceito sem a criança entender por que está aprendendo aquilo e depois mandam aplicar em exercícios. E aí isso não faz sentido, né? Faz muito mais sentido quando você inverte e ele constrói o conceito junto com o professor. E aí eu acredito que a linha de raciocínio da criança e do adolescente, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Sem sombra de dúvida. Porque eu lembro diversas aulas, assim, que eu não tinha muita facilidade. Até hoje eu não entendo o que aquela aula estava querendo dizer. Talvez quando a gente tem uma hipótese, quando a gente tem uma informação, isso fique mais fácil de aprender, né? Sim. Eu demorei muito tempo para entender a tabuada, né? Eu decorei a tabuada. Eu demorei muito. Eu decorei a também. tabuada e lá na frente, anos depois, que eu fui pensar, 3 vezes 2. 3 vezes 2. Então é isso. Né? Então, assim, depois que você faz a correlação, depois que você já decorou, que aquilo já virou um martírio, porque nossa, eu tenho que decorar isso aqui. E aí a gente faz ao contrário, né? Eles entendem primeiro, eles criam as estratégias próprias deles, né? Para depois, isso aqui é tabuada. Vai memorizar? Vai, porque vai começar a usar em conta, mas a memorização é uma consequência depois que você entendeu o processo. Eu lembro que a primeira tabuada que eu lembro é aquela do 9, que você coloca em ordem crescente e decrescente. O porquê eu nunca tinha entendido, mas eu decorei e falei, é isso, né? É isso e vamos, né? É o que eu preciso para fazer a prova, né? Agora a gente vai, meninas, para o intervalo e logo logo a gente volta para falar sobre os benefícios do ensino para esses pequenos e para também os adolescentes pensando em sociedade, tá bom? Combinado. Espero você e não saia daí. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com as nossas convidadas especiais e um assunto melhor ainda. Então estamos aqui com a Tatiana Carvalho, que é mantenedora do Colégio Átrio, e com a Rita Balistrieri, coordenadora pedagógica do Colégio Átrio. Rita, a gente falou no nosso último bloco sobre o que é o colégio construtivista, como que funciona esse método, como o professor, né, ele é diferente ali no sentido da educação também. E agora a gente entra na diferença desse aluno que está no colégio construtivista, né? Qual que é o diferencial desse aluno para o mundo? Né? O que ele, como cidadão, ele tem um olhar diferente? Eu acho que começa pelas vivências práticas, né? Então, quando a gente traz situações reais do cotidiano, que elas têm, a gente consegue atribuir significado, né? O estudante atribui significado, o aprendizado ele acontece de uma forma mais consolidada. Uma dúvida que as famílias que visitam a nossa escola têm é em relação, inclusive, a vestibular, aos processos seletivos que acontecem comumente na nossa sociedade. E o que a gente sempre
sempre responde é que eles saem mais críticos, eles saem argumentativos, porque eles, num modelo mais tradicional, a gente está num senso comum, né? Então, uma apostila, um livro didático convencional, ele tem pílulas de objetos de conhecimento, de conteúdos, então a gente vê de tudo um pouquinho e não nada de modo muito aprofundado, que o construtivismo nos possibilita isso. Então esse estudante, ele cria hipóteses para gerar argumentação e ele ter senso crítico para poder aprofundar dentro das temáticas. Então um Enem, por exemplo, que ele é todo construído com interpretação de texto, formulação de hipótese, criticidade, um aluno que estudou no modelo mais construtivista é favorecido nesse sentido. E a gente estava falando também sobre alguns diferenciais, né, que o Colégio Átrio tem. Então, nos bastidores nós estávamos comentando sobre educação emocional, sobre educação financeira. São coisas que espero que ao longo do tempo se torne comum, né, na educação, tanto na tradicional também, porque é algo que esse jovem, essa criança, ela precisa ter durante a trajetória dela. E vocês percebem que isso faz muita diferença também para os que estão com vocês no construtivista, que já tem um olhar ali mais ligado no financeiro, que já sabe ter um olhar ali, né, de como cuidar ali do seu dinheiro, que sabe se portar de uma forma ali do emocional, de ter um equilíbrio. Como que funciona essa parte? Os desafios, eles vão acontecer sempre, como em qualquer todos, escola, né? Então, começando pelos aspectos das competências socioemocionais, a gente tem aula de projeto de vida em todo o ensino fundamental, então do 1º ao 9º ano, focado primeiro para o autoconhecimento, então nos anos iniciais focado no eu, para que nos anos finais a gente entre com o eu e o outro. E aí a gente cuidar das emoções e das relações interpessoais. A gente percebe que abrir o espaço para o diálogo favorece as resoluções de conflito, aparece dentro das discussões na escola muitas conversas que os estudantes, eles às vezes têm vergonha de dizer em casa, então nos sinaliza para situações que a gente pode mediar com a família para que a gente possa intervir em benefício desse estudante. Já a educação financeira é um olhar para o mundo que a gente vive, né? Então é saber cuidar do seu dinheiro, é poder falar de dinheiro sem pudor, é poder eles entenderem que quando a gente sai de uma sala de aula a gente precisa apagar a luz, desligar o ar-condicionado, que deixar o ar-condicionado muito gelado vai fazer com que a gente gaste mais luz. E também isso gera dinheiro, e aí entender a questão de lucro. Aí o professor Adalto é que entra com as técnicas e as teorias voltadas para essa área. Mas a gente percebe sim que eles acabam tendo uma criticidade. Assim, é comum a gente, entre os corredores, ouvir eles falarem sobre juro composto, falar sobre o jogo do tigrinho e a gente problematizar essas questões dentro da escola. E quanto mais a gente tem esse olhar e essa educação e esse conhecimento, mais ali se torna um cidadão em que consegue discutir todas as coisas que acontecem no nosso país, né? Sim. E tem também um outro lado que vocês comentaram, da postura cidadã. Vocês comentaram quando a gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Sim. Tati, comenta um pouquinho pra gente como que funciona também esse olhar, como funcionam essas discussões também, que acabam sendo importantes para esse jovem. A gente, na verdade, o que a gente almeja é formar o cidadão para o mundo, né? Então, quando a gente fala assim de educação socioemocional, de educação financeira, que não é ensinar a ganhar dinheiro, não é isso. É ensinar como você viver bem com o dinheiro que você ganha, né? Com o dinheiro que você tem. A gente atrela aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que a escola é aderente aí ao pacto. E aí a gente trabalha muito a questão do cidadão no sentido de como é que esse aluno se porta e vai se portar perante a sociedade. Então, o colégio trabalha com assembleias, desde o 1º ano, quinzenais. Então, os problemas da turma são resolvidos em assembleias, o professor media e os alunos vão ali trazendo nessa assembleia quais são as problemáticas, como é que elas podem se resolver. Da assembleia saem combinados, os combinados da turma. Então, se você entra no átrio, toda a sala tem os combinados da turma. Legal.
e por vezes as consequências também, né? Então às vezes não está resolvendo, já foi para a Assembleia várias vezes um assunto, então tá bom, então agora a gente precisa estabelecer algumas consequências e eles que definem também. Uma vez por mês eles têm reunião, a gente tem reunião de representante com a direção, então eles trazem as pautas para a direção. Aí também de 1º a 9º, então sai de tudo, né? Nos pedidos ali dos alunos. Algum pedido diferenciado que você se lembra para falar aqui com a gente? Eles querem uma piscina olímpica. Realmente, cheio. E a gente sempre comenta, né? Uma vez eles pediram um pet, né? Então eles queriam um cachorro para ter na escola e para ser o mascote da escola. Era muito fácil a gente chegar e falar, não dá muito trabalho, né? Mas a gente devolveu para eles. Então tá bom, então vocês querem ter um cachorro, como é que a gente faz? Quem vai cuidar? Quem vai alimentar? E nos finais de semana? E nas férias? E nos feriados que a escola fica fechada? Como é que faz? A gente devolveu para eles pensarem sobre isso. Na reunião seguinte, eles falaram, não, tá tudo bem, pode ser um peixe. Mesmo perceberam, pode ser um peixe. Perceberam, porque eles raciocinaram ali, desenvolveram um pensamento crítico sobre o que eles tinham pedido. E com a piscina olímpica? Também a mesma coisa. A gente, onde vai ser? Mas que lugar? Onde que cabe? Quanto mede? E eles foram pensar sobre isso. Não, realmente não dá. Então eles saem ali. E já chegaram a dizer assim, a gente acha que não vai dar. Mas a gente vai falar. Porque a turma pediu, porque eles estão representando a turma, Com né? certeza. Então a gente acha que não vai dar, mas eu vou falar porque a turma pediu. Não, isso é muito legal, porque pelo menos nós que saímos ali de uma educação tradicional, era muito difícil a gente conseguir chegar, por exemplo, na direção para pontuar alguma coisa. Existiam várias etapas para aí sim chegar numa direção e se chegava na direção era algo negativo, geralmente. Sempre. Era para tomar alguma bronca. E acaba sendo bem legal esse trabalho de representação. Para a gente ir para o próximo bloco, meninas, quero aproveitar o pessoal que também está assistindo, que vocês já passem o contato do Colégio Átrio. Como que o pessoal pode entrar em contato com vocês, conhecer um pouco mais também o estilo de ensino construtivista. Agora é o momento do jabá. No Instagram a gente está como Colégio Átrio, _Santos. E o telefone eu vou precisar consultar. Com certeza. A gente coloca aqui no GC. Então já anota e enquanto isso nós vamos para o intervalo. Estamos de volta com a SESC na TV, com as nossas convidadas, Tati e Rita. Nós estávamos falando aqui durante o intervalo e ela me mostrou algumas fotos dos alunos em campo, dos alunos aprendendo. E eu vou deixar aqui para vocês verem um pouquinho, daqui a pouco eu já volto. Eu acho que deu um gostinho para que vocês entendam um pouco mais do ensino construtivista, né? E eu estou aqui com as duas mulheres maravilhosas contando um pouco mais. Eu acho que agora a gente entra num momento atual, né? Existem duas coisas que estão sendo faladas muito ali na internet, nas notícias. Uma delas é a série da Netflix, a nova série que chama Adolescência, que retrata muito a história de um adolescente, muito no âmbito escolar, né? Eu queria que vocês duas, eu acho que é uma pergunta para as duas, da visão em relação a essa série, o que ela nos traz de aprendizado também em relação ao adolescente, ao ensino.
O que eu achei interessante nessa série eu não vou dar spoiler, né? Mas é assim, a gente passa a série inteira tentando entender por quê, né? E aí mostra o âmbito escolar, mostra o âmbito familiar e muito essa família pensando onde eu errei, o que será que eu fiz e não devia ter feito, ou o que será que eu deixei de fazer, e eles se culpando, né, o pai, a mãe, e na escola também, né? Então na escola a gente vê ali uma relação, descobre, né, uma relação tóxica entre os estudantes, os professores alheios, né, ao que está acontecendo, a gestão também. Então, é uma série para a gente refletir muito sobre até onde a gente vai, né, até onde a gente tem que ir, até onde a gente tem que dar liberdade, até onde a gente tem que colocar limite. A criança está em desenvolvimento, ela pede limites, né? Óbvio, a gente está em outra fase, né? Na nossa época eu apanhava, agora a gente não acredita nisso, mas ela precisa de limites, ela precisa de diálogo. Então isso é uma coisa que assim, a gente faz exaustivamente na escola, é sempre no diálogo, né? No diálogo com a mediação dos adultos, no diálogo entre eles. Então ela faz a gente pensar assim, nossa, será que até onde eu estou indo é suficiente? Não é? Até que ponto, às vezes a gente fica né, a gente precisa chamar a família, até que ponto eu vou com essa família, né? Até que ponto eles aceitam o que a escola está falando, o que a escola está percebendo. Então, é uma série para a gente refletir muito aí principalmente sobre essa tríade, aluno, escola e família. O quanto as redes sociais estão tóxicas, nocivas, o quanto a gente tem percebido. Acho que agora está sendo verbalizado o quanto a tecnologia, a internet em si, ela é nociva para essa faixa etária. Entender esses extremismos, então os discursos de ódio que são pautados. Muito se fala sobre o menino protagonista, mas a gente também tem que pensar sobre as garotas, sobre essa questão do corpo perfeito, da exposição desse corpo, do que a gente tem que fazer, que na verdade não tem, né? Mas para ser aceito dentro de um grupo, né? A fase da adolescência, ela naturalmente faz a gente buscar o nosso grupo, o seu semelhante, mas a gente está vivendo uma época de extremos e de uma perversidade que está naturalizada, né? Então, esses adolescentes estão dentro dos seus quartos, sozinhos, consumindo coisas que ninguém sabe o que é. Então, essas famílias não sabem, muitas escolas não sabem, e isso vai intoxicando e fazendo com que eles cometam tenham atitudes totalmente descabidas para um ser humano e muito chocante. Acho que o que mais choca é pela pouca idade desse protagonista, né? Mas isso é o que acontece. Então, a gente precisa estar sempre atento sobre isso, e eu acho que conversar com as famílias precisam estar dentro da escola, estar abertas a ouvir o que os profissionais da escola têm a dizer, porque a gente tem estudado o desenvolvimento desses jovens e o que a gente quer é estar junto das famílias. É uma relação de parceria, né? Não é ir contra, mas a gente precisa estar todo mundo junto. Não dá para almoçar, por exemplo, ficar olhando o celular enquanto seu filho está se alimentando no quarto, né? Então é muito importante que esse familiar ele esteja alinhado à escola, certo? É fundamental, né? E a gente preza muito e que estejam conosco, que participem da vida escolar do filho. É fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Na escola são vários momentos, né? Então, além das reuniões de planejamento, reuniões trimestrais, eventos que a escola promove, desde o ano passado a gente está com a Escola da Família, que as famílias sugerem os temas, sugerem os especialistas que querem ouvir, e a gente traz para uma vez por mês para conversar com essas famílias. Que interessante. Eu não tenho filho, mas eu já quero ter só para colocar no Colégio Átrio. Será muito bem-vinda, né? Ou bem-vindo. Com certeza. E Tati, Rita, uma coisa que tem sido muito falado também é sobre essa lei que saiu, né? Do uso ali do celular, da proibição desse uso. Vocês observam como algo também essencial, também algo importante, porque hoje o jovem foi igual a Rita falou, comendo, tá no celular.
pra gente foi muito importante, assim, foi um divisor de águas para essa nova geração. Lá no Atrio a gente já tinha proibido o celular desde agosto, efetivamente, desde agosto de 2024, e o que a gente percebe é que eles passaram a interagir entre eles, a jogar, a se movimentar. Então a gente teve mais conflitos, porque relacionamento gera conflito e tá tudo bem, mas a gente percebe que tem algumas relações que elas melhoraram bastante. Foi essencial para o desenvolvimento desse jovem. Perfeito. Um alívio, na verdade. Eu imagino, porque o adolescente e o jovem, ele presta mais atenção quando ele não está de olho aqui na tela. Eles interagem, né? A socialização é fundamental. Com certeza. E agora, para finalizarmos, porque eu acho que a gente vai ter que fazer outros papos desse, queria que vocês deixassem uma palavra ou uma frase para quem está nos assistindo. Eu vou convidar para conhecer o colégio. Fique à vontade. A gente costuma agendar, marcar, né, visitas ali enquanto as aulas estão acontecendo, para as pessoas verem a mágica acontecendo, né? Então, a gente leva em todas as turmas, tudo aquilo que a gente mostra, né, e fala que o colégio faz, as pessoas vêm, porque a gente vai abrindo as portas e está tudo acontecendo. É apaixonante, né, trabalhar com educação, e é mais apaixonante ainda estar num colégio construtivista, estar no Atrio, que já tem 38 anos aí de existência. Sua frase agora, Rita. Eu, na verdade, acho que eu vou deixar um recado para as famílias de que as escolas, elas são parceiras nesse processo educativo. E numa escola, a nossa escola está preocupada com o desenvolvimento dos jovens. Então, são todos muito bem-vindos. Deixo aqui o convite, mas que a gente mantenha sempre essa parceria, que ela é fundamental. Perfeito. Muito obrigada, Tati, pela sua participação. Muito obrigada, Rita. É um prazer ter vocês aqui e aprender um pouco mais sobre esse estilo de ensino completamente diferente, mas essencial para esse jovem de hoje e para a criançada. E muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo Acesse na TV.